Amém, glória a Deus. Vamos para mais uma mensagem do canal. Quem quiser acessar esse canal é só botar Delcione Abril das Escrituras e já vai para o canal. Amém. E lá tem outras mensagens que eu já coloquei anteriormente. E agora nós vamos ver aqui no livro de Romanos, capítulo 1 de Romanos, versículo 18 até o... Vamos ler até o 23. 18 a 23. Que diz assim: é a ira de Deus contra a humanidade. Portanto, a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimiram a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pôde conhecer foi manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus e o seu eterno poder e sua natureza divina tem sido vista claramente, sido compreendida por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graça, mas em seus pensamentos tornaram-se fúteis, e seu coração insensato deles obscureceram-se, dizendo ser sábio, tornaram-se loucos, trocaram a glória do Deus imortal por imagem, feita segundo a semelhança de homem mortal, bem como pássaro, quadrúpede e réptil. Olha aí, irmão. O apóstolo Paulo vai tratar aqui da ira de Deus que se revela dos céus. O apóstolo Paulo, todos nós sabemos quem é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um judeu da tribo de Benjamim, que Deus chamou para o ministério. E o apóstolo Paulo, quando ele entendeu o ministério, que era o ministério do evangelismo, da pregação, e o único meio de salvação é através do evangelho de Deus, é necessário que alguém fale para que outras pessoas possam ouvir e crer. O apóstolo Paulo queria ser enviado para a Espanha. Querendo ir para a Espanha, ele envia essa carta para Roma, explicando algumas coisas que no capítulo 10, ele vai tratar, dizendo que é necessário que eles ouçam para que creia, porque o intuito do apóstolo Paulo era ser enviado para a Espanha, para pregar a Espanha, porque o evangelho ainda não tinha sido pregado na Espanha. E aqui no versículo 1, ele vai tratar que os gentios estão debaixo do pecado, por conta de ter rejeitado a revelação natural de Deus. No capítulo 2, ele vai dizer que os judeus estão condenados, porque não cumprem a lei. E no capítulo 3, ele vai dizer que tanto o judeu quanto o gentio estão debaixo do pecado. Tanto o judeu quanto o gentio estão condenados, e todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Mas ainda no capítulo 3, ele vai trazer a justiça de Deus, revelada em Cristo Jesus pela fé, que é o meio de salvação. Então, voltando para o texto, no versículo 18, ele vai dizer assim: portanto, a ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprime a verdade pela injustiça. Ou seja, por que Deus está irado? Por que Deus se ira? A palavra de Deus diz que ele está se irando porque o homem pecou contra Deus e contra o homem. Porque quando ele fala de impiedade, ele está tratando do pecado do homem contra Deus e de injustiça do pecado do homem, contra o seu semelhante, seu irmão. Aí ele vai dizer que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça do homem que suprimiram a verdade. Ou seja, o que foi que os homens fizeram? Os homens suprimiram a verdade pela injustiça, ou seja, rejeitaram a verdade pela injustiça. E suprimir aqui, no grego, traz a ideia de sufocar. Ou seja, matar por enforcamento. É como alguém sobe em cima de outro e enforca debaixo da água.
sufocando ele, matando por enforcamento. Assim nós, os homens, fizemos. Sufocamos a verdade de Deus, porque nós não queríamos compreender a verdade. Rejeitamos a verdade e aceitamos apenas a injustiça, a mentira. E ele vai dizer assim: pois o que de Deus se pôde conhecer foi manifesto entre eles. Ou seja, tudo que Deus se pôde se revelar para o homem, ele se revelou. Não tem nada que Deus pôde revelar que deixasse de revelar para o homem. Tudo que ele pôde revelar, ele se manifestou para o homem. É o que ele vai dizer aqui. Os atributos invisíveis de Deus. Perdão, voltando um pouco mais atrás. Porque Deus se manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina tem sido vista claramente compreendida por meio das coisas criadas. Ou seja, Deus se manifestou para o homem pela natureza e pela criação. Desde a criação do mundo, Deus tem se manifestado pela criação do mundo e pela natureza. As coisas belas que Deus criou na natureza. Tudo revela a glória de Deus. A criação de todas as coisas revela a glória de Deus. O homem tendo a revelação natural da natureza e a revelação das coisas criadas. E ainda o homem tem a revelação na consciência e no coração. O homem tem essas 4 revelações que são naturais. E ainda por último, nós temos uma revelação especial, que é a palavra de Deus. Mas o homem tendo essas 4 revelações naturais, ele não foi capaz de reconhecer Deus, de agradecer a Deus, de render glórias a Deus por isso. Olha o que Deus diz. Ele vai dizer assim: não glorificaram como a Deus, nem lhe renderam graça. Ou seja, de modo que o homem vem tendo toda essa revelação, o poder de Deus foi revelado, a natureza divina de Deus está revelada na criação. Quando nós vemos o universo todo criado, nós sabemos que ali tem um ser natural, um ser sobrenatural, imortal, infinito, eterno, por trás das coisas criadas, porque alguém tem que criar, e esse alguém, ele não pode ser criado, porque ele é primeiro de tudo, ele é antes de tudo. Sabendo disso, nós sabemos que há um Criador. Se nós sabemos que há um Criador, nós sabemos que esse Criador é Deus. Então não tem como nós negar a soberania de Deus, o soberano Deus, a glória de Deus. Mas tendo tudo isso, o homem não foi capaz de dar glórias a Deus, de glorificar a Deus, de adorar a Deus pelo que ele vê, pelo que ele entende da soberania de Deus nas coisas criadas. E nem agradece a Deus, olhando para a beleza do mundo, todo criado perfeitamente em harmonia, o homem não é capaz de agradecer a Deus. Então ele continua dizendo: de modo que tais homens são indesculpáveis. Olha, presta bem atenção. De modo que tais homens são indesculpáveis. Ou seja, diante de toda revelação, não há ninguém inocente no mundo. Todo mundo é culpado dos seus erros. Todo mundo é culpado. Ninguém vai ser dado por inocente, porque não há inocente diante de tamanha revelação. Por que não há ninguém inocente diante de Deus, irmão? Porque se nós formos olhar, irmão, o nosso instinto, a nossa natureza, às vezes nós queremos ser justo demais e queremos dizer assim, o nosso senso de justiça diz: mas e aquelas pessoas que moram no meio do mato, lá onde eles nunca ouviram falar de Jesus? Eles não podem ser condenados, porque se for condenado é injusto. Porque eles não tiveram a oportunidade de conhecer Jesus, ainda o evangelho não alcançou isso. Como é que eles podem ser condenados, sendo que eles não tiveram a oportunidade de crer em Jesus? Irmãos, a revelação natural de Deus,
A revelação nas coisas criadas e na criação de Deus, na natureza e na consciência e no coração que Deus deixou para o homem, essa revelação ela é suficiente para condenar o homem. Ela é suficiente para mostrar para o homem que há um Criador nos céus, que há um Criador de todas as coisas, e esse Criador requer toda a honra e toda a glória da sua criação. Esse Criador quer que você dê honra e a glória e adore a Ele e dê graças a Ele pela criação. E nós não fomos capazes de fazer isso. Então, o homem não é inocente diante disso. Mas essa revelação, irmão, ela não só pode mesmo condenar o homem, tornar o homem culpado, mas ela não é suficiente para salvar. Porque o meio de salvação que Deus determinou foi a fé em Cristo Jesus, a fé em seu Filho amado. Então, se o Evangelho não alcançar essas pessoas, ela não pode ser salva. Elas vão ser condenadas porque elas têm a revelação de Deus na consciência e na natureza. Mas ela não tem a revelação especial que nós temos em mão, que é o Evangelho, que é o meio de salvação. Então foi isso que o apóstolo Paulo compreendeu, irmão. E compreendendo isso, o que é que ele diz? Eu vou mandar uma carta para a igreja de Roma. Se eles compreenderem, eles vão me enviar para a Espanha e eu pregarei na Espanha. E aqueles irmãos da Espanha vão crer e vão ser salvos. Irmão, uma aplicação prática para nós. Nós, os que já fomos chamados, irmão, nós temos a obrigação dada por Cristo para pregar o Evangelho a toda criatura. Mateus capítulo 28 vai dizer assim: ide a todo mundo e pregai o Evangelho a todas as nações e faça discípulo de todo mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos esse compromisso, irmão, porque nós fomos chamados para um propósito, para pregar o Evangelho. Eu vejo muito crente conformado simplesmente com o fato de ter sido chamado. Eles pensam assim: eu já fui chamado, tá bom demais, estou salvo. Irmão, o que vai definir se você é realmente um cristão de fato, que você realmente foi nascido de novo, passou pelo nascimento, que você realmente é um eleito de Deus, é se você tem amor ao próximo. E se você tem amor ao próximo, você prega o Evangelho. Você prega a palavra de Deus, porque você quer que os outros sejam salvos. Assim como você se sente salvo, você quer a salvação para o seu próximo. Isso é que define se você é um escolhido de Deus ou não. Nós devemos querer a salvação para o nosso semelhante, para o nosso próximo. Ainda mais sabendo que Deus tem um povo escolhido no meio dos povos. Por esse motivo, é um motivo ainda maior para nós pregar o Evangelho com alegria, na esperança de que outras pessoas venham ser salvas. Amém? E continuando o texto, ele vai dizer assim: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como a Deus, nem lhe renderam graça, mas em seus pensamentos tornaram-se fúteis. Ou seja, tendo conhecimento de Deus, a palavra de Deus diz que o homem tem um conhecimento de Deus. Não tem como ninguém alegar que não tem um conhecimento de Deus, porque Deus se revelou na natureza, na criação, na consciência e no coração. Todos nós sabemos que existe um Deus. Acima de tudo existe um Deus nos céus que governa o universo. O que o homem devia ter feito? Devia ter adorado a Deus, devia ter rendido graças a Deus, e o homem não fez. No mínimo Deus espera da sua natureza, da sua criação, do seu povo. No mínimo Deus espera louvor, adoração e agradecimento. No mínimo. E o homem não foi capaz de fazer isso. Mas o que foi que aconteceu? Em seus pensamentos tornaram-se nulos. Não glorificaram a Deus, não lhe renderam graça, e os seus pensamentos ficaram nulos. Escuro, obscureceram, tornaram inútil. Não reconheceram a Deus, não lhe renderam graça. E mais na frente vai dizer assim: e seu coração insensato deles obscureceu. Ou seja, eles não reconheceram a Deus, não renderam graça, glória a Deus, não adoraram a Deus como devia ter adorado. O que foi que aconteceu com o homem? O coração dele obscureceu.
E ele se tornou o quê? O insensato, ou seja, insensato é o quê? O louco. O homem se tornou louco e obscureceu o coração. Se tornou um coração escuro, sem entendimento, sem conhecimento, sem luz. É como se alguém entrando dentro de um quarto fechado sobre 4 paredes, escuro, sem luz e sem entendimento. Então, depois de ter perdido todo o entendimento, o que foi que aconteceu? O texto vai dizer no versículo 23, trocaram a glória do Deus imortal por imagem, feita segundo a semelhança de homem mortal, bem como o pássaro, quadrúpede e réptil. Olha o que aconteceu, olha as consequências do endurecimento do coração do homem. O homem fechou o coração para Deus, fechou o entendimento para Deus e tornou-se um louco. Depois de tornado louco, o que ele fez? No seu pensamento louco, querendo ser sábio demais, e a sabedoria do mundo é loucura para Deus, o que foi que ele fez? Ele pensou consigo mesmo, criaremos um Deus para nós, do nosso jeito. Nós não vamos se submeter a nenhum outro Deus divino, porque eles não reconheceram o Deus divino. Eles conheceram Deus, mas não reconheceram a sua soberania, a sua grandeza, a sua glória. Eles criaram Deus para si do jeito deles. Irmão, não é diferente de hoje, onde as pessoas procuram um Deus para adorar, um Deus do seu jeito. Eles procuram um pregador que pregue o evangelho do jeito que eles querem. Eles procuram um pregador que prega a mensagem que o agrada, mas não querem ouvir a mensagem da Bíblia, porque a mensagem da Bíblia confronta o homem, mostra o pecado e o homem deve se arrepender. Mas eles querem uma pregação que agrada o ego, que levanta o ego, que diz que tá bom e que você pode permanecer assim, que Deus te ama e que Deus é amor, e se acaba somente nisso, só prega uma banda de Deus, somente que Deus é amor e que tá tudo bem, pode permanecer assim. A misericórdia de Deus dura para sempre. E não é bem assim, irmão. O tema do texto aqui é a ira de Deus contra a humanidade. Por que Deus está irado, irmão? Deus está irado com a injustiça do homem e com a impiedade do homem. O homem se tornou ímpio, de coração duro, insensato, rebelde e que trama contra o seu próximo. Por isso que Deus está irado. Por isso que Deus se ira do céu, irmão. E o que aconteceu depois de um coração insensato, duro, fechado, obscuro? O homem se tornou idólatra. Quando o homem fecha o coração para Deus, ele se torna idólatra. Todo aquele que recusar o conhecimento de Deus, ele se torna idólatra. Foi o que ele fez? Criou um Deus para si do seu jeito. Criou imagem, criou um Deus, trocou a imagem do Deus imortal, do Deus eterno, soberano, criador do céu e da terra, e trocou por imagem feita semelhança de homem, de pássaro e de quadrúpede e de réptil. Mortal, ele vai dizer. O homem se tornou o idólatra, fez ídolo para adorar, desceu a soberania de Deus, a grandeza de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus. O homem desceu a tal ponto de fazer o Deus a imagem de homem mortal. Ou seja, um Deus soberano, ele fez um homem fez um Deus em imagem de homem mortal, rebaixando assim o nosso Deus glorioso. E não achando pouco, ele faz Deus em imagem de pássaro e o adora, imagem de uma águia, e vai adorar, irmão. Quantas nações estão adorando um pássaro em vez de adorar o nosso Deus, que é espírito e é verdade? Não achando pouco, faz Deus em forma de quadrúpede, um animal de 4 patas. Na Índia adoram a vaca. Até que ponto o ser humano pode chegar, irmão? Sabe o que é isso, irmão? Isso é idolatria. Essa idolatria vem por conta da obscuração do coração. Quando o homem obscurece o seu coração, fecha o coração para Deus, rejeita a revelação natural de Deus, ele se torna um idólatra. E vai adorar seres criados em vez da criação, em vez do Criador. Vai adorar a criação em vez do Criador. E não achando pouco isso, foi o que ele fez? Em forma de
réptil, uma cobra, um lagarto, uma serpente. Muitas nações adoram hoje uma serpente, Deus Esculápio, o qual hoje os médicos carregam em seu colarinho do seu uniforme de médico uma serpente, porque é o Deus da cura, Deus Esculápio é o Deus da cura, carrega uma serpente em seu colarinho, dizendo que é o símbolo deles. Eles adoram aquela serpente. Até que ponto o ser humano é capaz de chegar, irmão? Entenda isso, irmão. Se eu e você rejeitar a revelação de Deus, rejeitar a glória de Deus, rejeitar a soberania de Deus em nossas vidas e obscurecer o nosso coração para Deus, irmão, nós tornamos um idólatra. Por quê? Sabe por que nós tornamos idólatra, irmão? É porque dentro do homem, Deus já implantou a eternidade. O homem tem a eternidade implantada dentro dele, ou seja, ele tem sede pela eternidade. E se ele não encontra Deus, o Deus verdadeiro, se ele não reconhecendo o Deus verdadeiro, ele não compreendendo o Deus verdadeiro, ele vai fazer o quê? Ele vai criar um Deus para si, porque ele é religioso. O homem é religioso. Por ele ser religioso, ele vai buscar um Deus para si. Ele vai criar um Deus da sua forma, um Deus da sua maneira, um Deus do seu gosto, um Deus conforme os seus prazeres, as suas concupiscências. Mas ele vai criar um Deus porque ele é um religioso e precisa de um Deus para adorar. E não reconhecendo o Deus eterno, nosso Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus soberano, ele vai criar um Deus para si do seu jeito. Isso acontece, irmão, comigo e com você que rejeitamos a revelação de Deus, a revelação na natureza, a revelação nas coisas criadas, a revelação na consciência, a revelação no coração e por último, a revelação especial, o Filho de Deus, Cristo Jesus, que é a sua palavra. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmão. E abra os nossos olhos, tira os tampão dos nossos olhos e abra os nossos ouvidos para que nós possamos crer e aquebrando o nosso coração para que nós possamos obedecer a Deus, irmão, e largar a idolatria. Largar a idolatria e adorar o único Deus e verdadeiro que pode nos salvar, que nos dá sustento todo dia, força, saúde e por último, nos deu a vida eterna, irmão. Somente Ele rendemos glória, louvor e adoração e graça ao nosso Deus verdadeiro e único Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, obrigado. Que vocês, irmãos, entrem no canal, acesse Delcione Abrindo as Escrituras, entre no canal, dê um like lá, compartilhe com seus colegas, seus irmãos, se você gostou da mensagem. E se inscreva no canal, ajude aí para que essa mensagem seja divulgada mais e mais, o YouTube possa estar divulgando. Também inscreva no canal para que o YouTube envie a mensagem para você, aperte o sininho também, porque na hora que a mensagem for colocada no grupo, o YouTube já envia para você e você já recebe de primeira mão a mensagem. E assim que essa mensagem possa alcançar outras pessoas, para que outras pessoas possam ouvir e crer no nosso Deus verdadeiro e ser de salve. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Até outro dia.